agora em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Antes de ler a palavra, igreja, olha para mim. Se você for humilde, Deus vai exaltar você sobre qualquer situação. Se você manter a humildade, reconhecimento de que Deus pode todas as coisas na sua vida, pode ter certeza que Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. Diga glória a Deus. Houve um homem chamado Elias, que era profeta. Ele era obediente a Deus. Ele dava conselhos ao rei, na época, que era o rei Acabe. Conselhos para que o rei se voltasse para Deus, porque esse rei se afastou do Senhor. E o profeta Elias sempre alertava ele: cuidado, rei Acabe, não se afaste de Deus, seja humilde para voltar para os pés do Senhor. E o rei Acabe não dava ouvidos. O rei Acabe então se casou com uma outra mulher chamada Jezabel, e essa mulher, ela servia a outros deuses e era contra o Deus de Israel. Então o profeta Elias, diante disso, ele manteve a posição dele de servo do Senhor, não se vendeu para as promessas de Acabe, que era o rei, e Elias sempre tinha um propósito: levar o rei a se converter, a voltar para Deus. Mas o rei não queria saber. O que eu quero dizer com isso? Quando falta humildade, falta conversão. Quando falta humildade, falta a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. E o profeta Elias continuou na fé. Teve um certo dia que houve um desafio: qual era o Deus verdadeiro? E o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. Então chamaram Elias e os profetas de Baal, que era o deus pagão daquela época. A palavra diz que os profetas de Baal clamaram o dia inteiro pedindo fogo, e o fogo não desceu. Passando isso, Elias disse: olha, grita mais alto para ver se o vosso Deus vos ouve. Ele deve estar ocupado, deve ter afazeres e não tem tempo. Passou o dia inteiro, nada aconteceu. O profeta Elias então mandou preparar tudo, colocar água, colocar tudo para poder fazer o seu clamor. E o clamor dele durou menos de 1 minuto. Em menos de 1 minuto, quando ele clamou falando: Senhor, mostra teu poder e que todos reconheçam que o Senhor é Deus em Israel, o fogo desceu, consumiu o holocausto, até a água evaporou, tudo foi embora. Depois disso, Elias matou os profetas de Baal, eliminou. Assim deve ser com a gente também: eliminar pensamentos negativos, eliminar o medo, a preocupação, a ansiedade, eliminar tudo aquilo que te afasta de Deus. Foi o que Elias fez. Agora eu vou eliminar esses profetas falsificados. E mais de 400 falsos profetas foram eliminados. Quando ele fez isso, Deus foi glorificado. Porém, o rei Acabe falou para Jezabel: olha, o profeta Elias acabou com todos os seus profetas. E essa mulher ficou indignada, porque ela não servia ao Deus de Israel. Quem até agora está compreendendo essa mensagem? Vocês estão compreendendo? Preste atenção. Elias manteve-se o quê? Humilde. Manteve-se na fé. Só que aí, irmãos, há momentos de altos e baixos na vida de um servo ou de uma serva de Deus. Vamos ler a Bíblia para você perceber. 1 Reis 19. Diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a essas horas, eu não fizer a sua vida como você fez aos profetas. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida
e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si, por quê? A morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então olha para mim, ele entrou aqui no medo, porque ele recebeu a notícia. Qual foi a notícia que veio e botou medo em você? Não responda não, mas pense. Qual foi a notícia ou palavra que veio e colocou medo em você? Foi no caso do Elias, um homem cheio de fé, o fogo desceu, eliminou os falsos profetas, e uma simples palavra de uma mulher diabólica, ela falou: amanhã por essas horas, eu vou fazer com você, Elias, o que você fez com os meus profetas, ou seja, vou arrancar-lhe a cabeça. A Bíblia fala que quando ele ouviu isso, ele saiu correndo, foi para o deserto, e ainda falou: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais. Ele desanimou naquele momento. Ele não desistiu de Deus, mas ele desanimou. É o que acontece às vezes com você. Você não desiste de Deus, mas você desanima. Você não desiste de Deus, mas você chora. Você não desiste de Deus, mas se preocupa. Você não desiste de Deus, mas fica embaixo. Você não desiste de Deus, mas fica pensando que não vai conseguir, que está difícil, que está complicado. Você está passando o que o profeta Elias estava a passar. E ele foi para o deserto, foi sozinho. Ele tinha um servo que ajudava ele, nem o servo ficou. Ele falou: vai-te embora, você veio até aqui comigo, volta para a cidade que eu vou ficar aqui no deserto. Mas aí que está, é no deserto que Deus fala conosco. É quando parece que está tudo perdido, que Deus se manifesta na nossa vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você está passando por um deserto interno, algo particular da tua vida, um deserto familiar, um problema na família, um deserto judicial, coisas em tribunais, um deserto financeiro, dificuldade. Qual é o seu deserto? Eu não sei, mas uma coisa eu lhe garanto: Deus está vendo tudo. Deus lhe trouxe aqui para falar direto ao seu coração, que nesse deserto Ele vai aparecer para lhe ajudar. Diga glória a Deus. Quem está percebendo, pastor? Continuando aqui, versículo 5: deitou-se e dormiu debaixo da árvore. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olha para mim, ele estava debaixo de um zimbro. Sabe o que é zimbro? É aquelas plantas do deserto que tem espinhos. Olha que situação. Talvez você diga: pastor, minha vida está toda espinhosa. Eu estou assim, pastor. Eu estou me sentindo picado por espinhos de problemas. Mas aí, o anjo aparece e falou o quê? Levanta-te e come. Ou seja, não é para você ficar assim não, meu filho, minha filha. É para você levantar e se alimentar. Se alimentar de quê? Da comida normal e da palavra de Deus. É o que Deus está lhe dando hoje aqui. Você já fez hoje duas coisas que está escrito na Bíblia. Você está praticando a Bíblia. Você está praticando. Porque tem duas coisas aqui que tu fez hoje. Tu levantou, está aqui agora, e está comendo a palavra. Duas coisas você já fez. Sabe qual é o sinal disso? Que Deus vai lhe abençoar. Esse é o sinal que eu estou dando para você. Duas coisas você já fez. Você levantou, saiu de casa. Alguns aqui vai para o trabalho, tem compromisso, mas veio primeiro na casa do Pai. Então você já se levantou e já está comendo. Comendo o quê? A palavra de Deus. Não é comida normal, que aqui não é nenhum café. Mas é a palavra de Deus que está se alimentando. Então, peraí. Se essas duas coisas você já está fazendo, você está no bom caminho. Embora está no deserto, está com o problema, mas também você está com Deus.
Diga assim seja. Pastor, eu estou passando por problema, mas você está com Deus na sua vida para lhe ajudar a resolver o problema. Diga glória a Deus. Quem aqui Deus está falando com você? Está falando ou não está? E vai falar mais. E vai falar mais. Olha o que diz aqui, ó. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Que comida boa, gourmet. É chique. Não, é verdade, ó. Como é um pão cozido sobre pedras. Meu Deus. Alguém já comeu um pão cozido sobre pedras? Esses restaurantes que vem uma pedra quente, mete a carne em cima. No caso aqui, foi o pão. Mas não interessa, foi numa pedra quente. Uma comida boa e água, que é natural. Olha só, Deus cuidando. Diga glória a Deus. E melhor ainda, de graça. De graça isso aqui, ó. No meio do nada. É no meio do nada que Deus vai fazer aparecer tudo na sua vida. Diga glória a Deus. Continuando. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Olha para mim, igreja. Agora eu vou lhe falar uma coisa de todo o coração. Há milagres que você quer e bênçãos que vai acontecer rápido, mas há outros que você vai ter que se esforçar. Vai ter que suar, vai ter que ter paciência, vai ter que levantar a manga da camisa e ir para cima. E não desanimar. Foi o que o anjo falou. O anjo foi sincero. Ó Elias, você vai levantar e vai comer de novo, porque o caminho é longo, filho. A sua vida não vai ser fácil, não. Eu já lhe dei a palavra de Deus em alimento, você já comeu, é o pão, a água que é o Espírito Santo. Está vendo aí? Como Deus está falando hoje com você? Duas coisas que tu precisa para vencer na vida. O pão, que é a palavra, e a água, que é o Espírito de Deus. Olha só. Foi o que Deus deu para Elias. Naquele momento, Elias não precisava de dinheiro, não precisava de tapinha nas costas, não precisava de uma casa, de um carro, de nada material. Ele precisava de Deus. Porque é o que está precisando com você também. Você não precisa de casa, que você já tem casa. Seja própria ou alugada, você já tem casa. Você precisa de dinheiro, que pouco ou muito você tem alguma coisa. Você precisa de comida, que você tem lá no armário alguma coisa para comer. Mas o que tu precisa realmente, verdadeiramente, é da palavra e do Espírito Santo. É o que você precisa. Por que o mundo aí fora anda triste? Porque eles têm tudo material, mas não tem a palavra e não tem o Espírito Santo. Aí, mesmo que tenha tudo, são vazios. Porque não tem o principal, a palavra e o Espírito Santo. E é o que Elias precisava, da palavra e de quê? Foi o que Deus deu para ele através do anjo. Continuando. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Olha o que diz aí, ó. E com a força daquela comida, aleluia, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A força da comida é a força da palavra, é a força do Espírito Santo. Depois que ele comeu, olha, vou te falar uma coisa. Que comida foi essa que o homem andou 40 dias e não comeu mais nada? Olha o poder de Deus aí. Isso é milagre, igreja. Quantos de vocês já comeu grandes banquetes, até ficar com a barriga inchada, mas no outro dia você voltou o quê? Teve que comer de novo outra coisa, porque a fome voltou. No caso do Elias, ele comeu essa refeição, ficou 40 dias sem comer mais nada, e 40 noites. Isso mostra que o que Deus tem para você é superior ao que você quer para você próprio. O que Deus dá para ti tem durabilidade. Às vezes o que você tem é temporário, passa, mas o que Deus lhe dá permanece. A água que você bebe, tipo essa água aqui, tu bebe e volta a ter sede,
Mas o Espírito Santo, quando entra, você bebe ele, não tem mais sede, ele preenche você. A comida que tu come, você come, foi boa no paladar, tem vitamina, carboidratos, ok, ficou bem alimentado, mas passado umas horas da digestão, volta a ter fome. Mas a comida que Deus dá, ela entra e te sustenta até o final da sua vida. Diga glória a Deus. Então Elias já estava forte, ele foi humilde, porque ele aceitou comer o alimento de Deus. É pouca gente que aceita comer o alimento de Deus. Prefere comer o alimento do diabo. O vício é alimento do diabo. As más companhias é alimento do diabo. Esquemas obscuros para ganhar dinheiro é alimento do capeta, do Satanás. Isso aí traz indigestão. E a pessoa toda hora vai passar mal. Por quê? Está comendo a comida do diabo? Mas será se alimentar do que Deus dá? Ah, meu irmão, não vai ter indigestão não, vai ter progressão, vai ter força. Como diz aqui, a força da comida, é a força da palavra que está na sua vida. Faça como Daniel. A Bíblia fala que Daniel, quando foi para a Babilônia, ele colocou no coração não se contaminar com a comida do rei. Ele não quis comer as iguarias do rei, que eram fascinantes para o mundo. O dinheiro, as riquezas é fascinante para o mundo, mas para o Senhor não é. Então o que Daniel fez? Olha, só me dê legumes e água. E a Bíblia fala que ele ficou com mais boa aparência do que os outros que comiam a comida do rei. Está vendo aí? Qual é a escolha que você tem feito na tua vida? Qual é a comida que você tem comido ultimamente? É a do diabo, que vai trazer indigestão, cedo ou tarde vai te dar uma dor de barriga danada. Ou você está comendo a comida do Senhor, a comida de Deus. O diabo queria dar para Jesus a comida dele. Quando o diabo falou assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares. A Bíblia fala que o diabo mostrou para Jesus as glórias, os tronos, os palácios, as grandezas, as casas. Se Jesus estivesse no século da agora, o diabo ia mostrar para ele as mansões, das praias afrodisíacas, tudo bonitão, e falar, vou te dar tudo isso se você me adorar. Se fosse nessa época. Naquela época, eram os templos, eram os castelos, e Jesus falou assim, não, só vou adorar o meu Deus e só a ele eu vou dar culto. O diabo queria alimentar Jesus com o alimento desse mundo, Jesus não aceitou. Ficou em jejum, diga glória a Deus, e venceu. Irmãs e irmãos, a nossa vida é uma só, não se venda. Não se venda, porque lá na frente você vai sofrer consequência. Não queira coisas fáceis e fúteis. Queira aquilo que seja longo. O caminho de Deus é longo? É esse que eu quero então. Só tem pão e água? É isso mesmo que eu quero para a minha vida. E Deus vai lhe abençoar. Aí diz aqui, o versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse, que fazes aqui, Elias? Olha para mim. Qual foi a ordem de Deus através do anjo? Come a comida que vai te trazer força e vai caminhar, que o seu caminho é longo. O que Elias fez? Se escondeu na caverna. Ele obedeceu a Deus? Não. Ele já estava bem alimentado, mas bem alimentado não para ficar na caverna. Foi bem alimentado para partir para a luta. Deus dá a palavra dele, não é para você ficar no quarto chorando, braço cruzado, desanimado ou desanimada. Deus alimenta você partir para a luta. Você ir para a guerra, diga glória a Deus. Não é para ficar chorando, desanimando. Se chorar, chora para Jesus. E aí Deus pergunta, o que fazes aqui, Elias? Olha só, Deus já estava ficando chateado com ele. Vamos continuar. Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os sírios de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Então olha para mim, ele estava triste.
Ele estava pregando, estava profetizando, estava dando conselhos ao rei, e no final tentaram tirar a vida dele. Ele desanimou. É normal desanimar, só não pode desistir. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí diz aqui, o versículo 11: disse Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu novamente: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os altares e mataram os profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Então olha para mim, novamente ele falou a mesma coisa. Sabe o que é isso? Repetição de desânimo. Repare que uma pessoa quando está desanimada está sempre repetindo a mesma coisa. Minha vida não muda, está sempre igual, e sempre o mesmo ano, e não sei o que, está sempre a repetir. Parece um rádio toca-fita que não para, está sempre a repetir. O Elias estava assim. E você tem estado assim? Não sei, eu não te ouço lá fora, eu só te ouço aqui. E o que eu te ouço aqui é quando você fala amém, glória a Deus. É o máximo que eu ouço. E na tua casa, lá sozinha, eu não sei do teu dia a dia. Ele estava desanimado. E falou de novo: só eu fiquei só. Olha para mim, presta atenção. Fixa bem no que ele está falando. Ele falou que estava o quê? Estava sozinho. Eu vou lhe provar que não. Ele estava falando para Deus: ó Deus, só eu fiquei dos profetas. Fiquei sozinho. Olha que não, vou lhe provar daqui a pouco. Já vamos concluir. Versículo 15. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Olha para mim agora. Cuidado quando você fica reclamando muito. Deus pode lhe tirar de cena e colocar outra pessoa no teu lugar. Você está lá no teu trabalho. É o dia inteiro aqui, estou cansado. Cuidado, pode perder esse trabalho e vai outro para o teu lugar. E tu perde a bênção. Tu vigie. Primeiro você pede a Deus para abençoar o trabalho. Quando está trabalhando, reclama que quer sair, aí Deus vai falar: o que você quer da vida então? Primeiro pede a Deus trabalho, aí Deus manda uns 40 clientes para ti. Pô, estou cansado, vou cortar alguns clientes. Para que pediu? Está brincando com Deus? Né? Deus não é diabo não, tá? Você pede, Ele te dá. E se te dá, porque sabe que tu tem capacidade para gerir. Diga glória a Deus. Glória a Deus. 2 vezes Elias reclamou: só eu fiquei só. Deus aí, já vou resolver o problema. Olha, você vai ungir 2 reis e vai ungir Eliseu que vai ficar no teu lugar. Pronto. E agora, Elias? Elias ficou assim: poxa, para que eu falei demais? Eu estava tão bem na minha posição. Por isso que eu falei, a humildade faz a diferença. Elias falou que ficou o quê? Sozinho, não foi? Vamos ler aqui. Versículo 17. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel, quantos? 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Olha para mim, você entendeu o contexto. Quando Elias falou:
Senhor, só está eu de profeta, profetizando, só eu fiquei como profeta em Israel. É como se Deus olhasse para ele e falasse assim: meu filho, só tu ficou? Não é só tu, eu ainda tenho 7.000 profetas que não se dobraram para Baal. Olha só, olha a reserva de Deus. Elias estava se achando o único. Não, só eu fiquei, se eu morrer acaba tudo. Eu falei: não, meu filho, não é só tu não, eu ainda tenho 7.000 que eu guardei, profetas meus, que não se dobraram para Baal. Não foi só tu não, eu não tenho só você não, eu tenho muito mais que você imagina, tenho 7.000. Já pensou? Deus ter 7.000 pessoas para ficar no teu lugar e no meu? É muita gente, irmão. Ou não? Sabe o que Deus quis dizer para Elias? Seja humilde, Elias. Não se ache dono do pedaço. Só eu fiquei. Não, eu ainda tenho 7.000 preparadinho para assumir teu lugar. Tanto é que Deus depois levou Elias e botou Eliseu. Depois levou Eliseu e colocou outros profetas. E até hoje tem profetas. Olha eu aqui, sou um profeta. A missionária é uma profeta. Olha aí, não para. Dos 7.000 já aumentou mais. Porque a obra de Deus não para. E hoje Deus está mandando dizer para você que a obra que Ele começou na tua vida não vai parar. Diga glória a Deus. Que é para você confiar que Deus vai lhe honrar e será contigo. Resumindo, a nossa humildade vai fazer a diferença na nossa vida. Seja humilde para reconhecer que precisa de Deus e que sabe que só Ele tem o poder para lhe ajudar. Diga glória a Deus. Amém? Quem entendeu a palavra do Senhor, igreja, fique em pé, por favor, em nome de Jesus.